Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Então nós estamos falando da segunda geração do modernismo brasileiro, mas agora nós estamos focando então na parte da prosa. A gente já teve anteriormente aulas então sobre a parte de poesia e agora então o nosso foco é na parte da prosa. Então vamos falar hoje sobre autores e obras. Bom, gente, vale lembrar que o primeiro romance dessa geração de 30, é assim que chamam essa segunda geração, se chama A Bagaceira, de José Américo de Almeida. É uma obra que tematiza os problemas da seca e apresenta as visões do mundo do sertanejo. Com seu código primitivo, a postura autoritária do senhor do engenho e a visão civilizada do filho ilustro do senhor do engenho, esse romance tem muito mais uma importância histórica do que estética. Então, gente, esse romance A Bagaceira, a gente utiliza ele, na verdade, mais como marcação histórica. Não que ele realmente tenha alguma importância estética dentro da segunda geração. É simplesmente uma marcação, então. Primeira autora, então, que nós vamos comentar aqui é a Raquel de Queiroz. Ela nasceu no ano de 1910, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Viveu com sua família entre a cidade e o campo. Aos 15 anos, ela já colaborava em jornais. Em 1930, lançou o livro O 15, obra que impressionou a crítica da época e alçou a escritora aos grandes expoentes da literatura brasileira. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, deixando-o pouco tempo depois, após divergências. Em 1977, tornou-se então a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Gente, nós podemos perceber aqui que a Raquel de Queiroz, desde os 15 anos então, ela é envolvida com a escrita. Essa questão da cidade e o campo, gente, nós vamos ver muito claramente na obra dela. Então, uma vivência real dela que ela vai trazer então para os seus romances. E, gente, na época que ela publicou então esse livro chamado O 15, nós pudemos então ver, né, que a crítica percebeu assim que esse livro chamou muita atenção. E a gente já vai entender então o porquê disso. Então, gente, as obras da Raquel de Queiroz, a gente verifica então a relação entre dois mundos, o rural e o mundo urbano. Centrando-se no rural, ela demonstra a ligação que eles possuem por meio das pessoas que saem do universo rural para o universo urbano. Diferencia-se por apresentar leves traços de intimismo e uma visão feminista em seus relatos. Então, gente, essa questão do rural, urbano, campo e cidade, nós também vemos então na obra da Raquel de Queiroz. Então, gente, centrando nessa parte do rural, então, ela mostra a ligação que essas pessoas possuem, então, com esse meio. E também, gente, como é essa transição do universo rural para esse universo urbano, então. Essa é uma das marcas da obra dela. Mas o que vai diferenciar também? Ela tem leves traços de intimismo, ou seja, confissões, coisas desse tipo. Então vamos falar especificamente desse romance da Raquel de Queiroz chamado O 15. É uma narrativa em terceira pessoa e divide-se planos que se interligam, o plano social e o plano individual. No primeiro plano, né, o social, narra-se o drama da família de Chico Bento, que devido à seca perdeu seu emprego. Sem alternativas, segue em direção à cidade de Fortaleza com sua esposa e filhos. No caminho, um dos seus 5 filhos morre e outro desaparece. Então, gente, nessa parte aqui no campo social, então, nós temos a história desse Chico Bento, que é uma família, né, que sai então do interior buscando uma vida melhor, justamente porque eles perderam o seu emprego. Só que quando eles estão fazendo então esse caminho, um dos filhos do Chico Bento, que ele tem 5, um morre e o outro desaparece. Chegando então, gente, em Fortaleza, eles recebem a ajuda de Conceição, que adota um dos seus filhos. E assim, o Chico Bento e o restante da sua família segue para São Paulo em busca de melhores condições de vida. No plano individual, apresenta-se o drama existencial da jovem Conceição,
uma mulher culta e caridosa, com ideologias simpatizantes do socialismo. Seu dilema está em entregar-se ao seu amor, Vicente, jovem rústico proprietário de terras, ou seguir na sua luta engajada pela filantropia, dedicando-se às vítimas da seca. Então, gente, nós percebemos que a Conceição ela aparece então no livro quando é citado o fato de que a família recebe ajuda. Então daí a história muda de foco e nós vamos então falar da Conceição. Ela é uma moça então, gente, que ela está dividida. Ou ela continua ajudando as vítimas da seca, porque assim, gente, esse livro recebe esse nome, o 15, porque vai tratar da seca que nós tivemos no Nordeste brasileiro no ano de 1915. E a outra parte fica em ela casar, então ela vive dividida entre esses dois mundos. E o que acontece, gente? Necessariamente a escolha implicaria o abandono de uma das alternativas, pois eram dois mundos diferentes, o mundo rural e o mundo urbano. A jovem acaba, mesmo tendo consciência de seu sofrimento e solidão, por continuar sua luta contra a miséria. Então, gente, a gente percebe aqui que a Conceição ela está dividida entre o rural, que seria o seu noivo, e o urbano, que seria ela continuar, então, cuidando dessa família, das vítimas da seca. Então, gente, ela acaba escolhendo continuar cuidando dessa galera justamente por conta, então, do que ela mais queria, por sua ligação, então, com o socialismo. Aí, gente, na sequência, nós temos outro autor, que é o José Lins do Rego. Ele nasceu no estado da Paraíba em 1901. Quando jovem, transferiu-se para Recife, onde cursou a faculdade de Direito. Nesse período, tornou-se amigo de Gilberto Freire, aderindo a muitas de suas ideias. Trabalhou em alguns jornais e exerceu cargos diplomáticos, além de exercer funções relacionadas ao esporte, principalmente ao Flamengo. Eita, aqui eu escrevi errado, tá, gente? Mas acontece. Em 1955, ingressou na Academia Brasileira de Letras e faleceu em 1957. Bom, gente, então o José Lins, ele fez faculdade de Direito e ele é extremamente ligado, então, às ideias do Gilberto Freire, o qual ele conheceu, então, nesse período que ele teve na faculdade. E, gente, ele exerceu, então, vários cargos diplomáticos. E também, gente, ele teve várias, funções relacionadas ao esporte. Gente, lembrando, é Flamengo, tá? Não Flamento. Eu criei uma nova equipe de futebol aqui, mas tudo bem. Tanto que, gente, esse amor que ele tem pelo Flamengo vai se tornar depois, então, até motivo de um livro. Ele vai produzir, então, um livro falando sobre esse amor que ele sente pelo Flamengo. Também, gente, o maior destaque da obra mostra o ciclo da cana-de-açúcar. Esses romances apresentam a transição do engenho de açúcar, outrora símbolo de riqueza, para a usina do açúcar, que põe em total decadência os engenhos. Mostra personagens da zona açucareira, homens corajosos que seguem à risca seu código de honra, e mulheres dóceis e submissas, vítimas da sociedade patriarcal do início do século XX. Gente, então, o José Lins, ele é um autor muito ligado com esse ciclo da cana-de-açúcar. Então, gente, aqui a gente vai ter as obras dele. Justamente por quê? Ele vai mostrar essa transição, então, dos engenhos de açúcar para essa industrialização que vai acontecer, trazendo, então, a indústria açucareira. Também, gente, ele vai mostrar homens corajosos, que têm, um código de honra a seguir. Mas também ele vai mostrar as mulheres que são vítimas dessa sociedade patriarcal também. Também, gente, os seus 3 primeiros romances são Menino do Engenho, Doidinho e Benguê, que são narrativas de cunho memorialista. Todas apresentam a mesma personagem autobiográfica, Carlos Melo, que é o narrador. Após haver dito, no prefácio de Usina, de 1936, que encerraria seus romances sobre o ciclo da cana-de-açúcar, volta atrás e lança a obra-prima de sua carreira, Fogo Morto.
Então a gente percebe aqui, gente, que o José Lins, ele acaba então escrevendo 3 romances que apresentam o mesmo personagem autobiográfico, que é o Carlos Melo. E, gente, então esses 3 livros completam então o ciclo da cana-de-açúcar. Após isso, gente, em 36 ele fala, gente, esse é meu último livro, o livro Usina. Só que, na verdade, gente, depois ele acabou publicando um livro chamado Fogo Morto, que também vai falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!